Na última aula, a gente viu então na última aula falando o quê? Nós vimos então o nosso conteúdo que estava falando sobre o momento da independência dos Estados Unidos, que foi um momento relevante, foi um momento importante, e a partir daquele momento a gente pôde ver o quê? A gente então pôde observar que aquele momento ele foi de extrema importância porque os Estados Unidos ele foi o primeiro país a se tornar independente. Vamos dizer que os Estados Unidos foi o primeiro país da América a se tornar independente. A gente vê também que ele se tornou modelo, né, por ele realmente ter lutado, por ele ter conquistado o seu momento de liberdade, o seu momento que ele se livrou realmente da Inglaterra. Porém, a gente tem que perceber que quando o país se torna independente, não significa que ele vai alcançar, por exemplo, a glória, ele vai ter um período de paz. Não, ele apenas se livrou do país que mandava naquele país, no seu país. Então a população, ela continuou passando por dificuldades. Nós vamos dizer que outros países também não queriam a independência dos Estados Unidos. E a gente vai dizer o quê? A própria sociedade dos Estados Unidos, ela era uma sociedade o quê? Muito diferente uma da outra. Nós vimos na semana passada que as colônias do norte, elas eram mais ricas e as colônias do sul, elas eram mais pobres. E a partir daí, o que é que a gente vai observar? A gente percebe então que os Estados Unidos, assim que ele se torna um país livre e independente, é necessário que aconteça o quê? Esse vídeo, ele é meu, coloquei para vocês lá na atividade, né, que eu vou colocar daqui a pouco o link da atividade para vocês responderem. E vocês vão observarem aí. Quando a gente fala então, por exemplo, pessoal, quando a gente fala da expansão territorial dos Estados Unidos, a gente vai dizer que assim que ele se tornou independente, é importante que ele tivesse o quê? Que ele avançasse o seu território, que o território dos Estados Unidos aumentasse, porque a população ela estava aumentando. Então aquele território em que eles viviam, aquele território, ele não era um território, vamos dizer assim, suficiente para aquela população. Então eles necessitavam de novos territórios para que dessem para toda a população, para que realmente todos tivessem um local onde morar, onde todos tivessem um local onde eles pudessem viver. E foi a partir daí que os Estados Unidos ele começou então a aumentar o seu território. A gente vai dizer que para o microfone está desligado. Para aumentar o seu território, pessoal, a gente vai dizer o que é que vai acontecer. Para aumentar o seu território, que era um dos grandes objetivos dos Estados Unidos, a gente vai dizer que era necessário, então, pessoal, buscar o quê? Buscar novas terras, para que toda a população tivesse um local onde eles pudessem viver, onde eles pudessem ter uma casa. E a gente vai dizer, então, que duas ideias principais que tem lá na atividade, elas vão fazerem com que a população estadunidense, ela procurasse, então, o quê? Expandir o seu território, conquistar o território de forma total que existisse ao redor dos Estados Unidos, para que ali se tornasse um grande país. Quais foram as ideias que motivaram a população dos Estados Unidos? Primeiro nós tivemos aí a doutrina do destino manifesto, que é esse ponto terceiro aqui, e em seguida vamos ter a doutrina Monroe. Essas duas ideias foi elas que motivaram então a independência vamos dizer assim, a expansão os Estados Unidos aumentar o seu território. Depois, vamos dizer que os Estados Unidos aumentou o seu território para o oeste, ou seja, o território que antes pertencia aos índios passou a pertencer aos Estados Unidos. E vamos dizer que houve uma guerra dentro do próprio Estados Unidos, que foi uma guerra entre o norte e o sul, que a gente também vai ver hoje. Veja aqui, de uma forma bem rápida, de uma forma bem objetiva, a gente vai dizer
que durante muito tempo os Estados Unidos ele aumentou seu território de várias formas. Ele conquistou a Califórnia, uma região rica em ouro, que fica na direção oeste, na direção esquerda dos Estados Unidos. Nós vamos dizer que eles também conquistaram terras indígenas, que é chamado de Marcha para o Oeste, que ocorreu de 1820 a 1860. Vamos dizer que os Estados Unidos também compraram territórios. Vamos dizer que eles conquistaram metade do México, eles roubaram. Vamos dizer também que eles tomaram terras, né, que antes pertenciam aos povos indígenas. E a gente vai dizer que é nesse período que é que vai acontecer. A gente começa então a estudar, durante esse período, a gente vê então que o governo dos Estados Unidos ele vai incentivar que realmente as pessoas elas fossem procurar terra na região oeste, na região que antes pertencia aos povos indígenas. Por quê? A população dos Estados Unidos ela estava crescendo muito e era necessário então que eles procurassem um novo território. Veja, o território de quando os Estados Unidos se tornou independente estava nessa linha verde. A linha azul foi todo o território que foi conquistado pelo governo dos Estados Unidos. E a gente então começa a ver, durante esse período, a gente vai observar então que o próprio governo dos Estados Unidos, ele dava terras, ele vendia terra bem baratinha, para que as pessoas então realmente pudessem comprar terras e povoar a região que antes pertencia aos povos indígenas. E a gente vê aí o que é que vai acontecer durante esse período. Os povos indígenas começaram então a ser expulsos da sua terra e a gente vai dizer que a população dos Estados Unidos eles começaram a dizer que eles tinham sido pessoas enviadas por Deus para levar a civilização àquele povo sem cultura. E a gente vai dizer que essa ideia ela é chamada de doutrina do destino manifesto. E o que significa isso? Doutrina quer dizer leis, né? Uma organização. Destino é aquilo que não pode ser evitado. É aquilo que já está o quê? Preservado e que está organizado por Deus. A gente vai dizer que o destino manifesto era uma ideia que os Estados Unidos tinham de que eles tinham sido povos enviados por Deus para realmente levarem a civilização para o mundo. Veja, por exemplo, que essa mulher aí na imagem, ela está representando os Estados Unidos, levando o quê? Os cabos, os fios de telégrafo, para levar a tecnologia para aqueles povos incultos, incivilizados, aquele povo que era principalmente os povos indígenas. Então veja que eles se colocavam praticamente como salvadores da pátria, não é? Como aqueles que tinham sido enviados por Deus para levar a civilização ao mundo. E em seguida, o que é que vai acontecer? Além da ideia que eles imaginavam que tinham sido pessoas enviadas por Deus, nós vamos ter também a doutrina Monroe, que doutrina quer dizer ideias. E o que era essa doutrina Monroe? Os americanos, a gente tem aqui, por exemplo, preconceito, até mesmo é impossível a gente ver alguém ao nosso redor que não diga, eu adoro os americanos, eu adoro a cultura deles. Quando a gente fala de americanos, geralmente a gente fala dos Estados Unidos. E isso é totalmente errado. Por quê? Da mesma forma que eles são americanos, nós também somos americanos porque a gente vive na América. Mas em qualquer país aqui da América, a gente vai dizer, a gente vai dizer, pessoal, então, o que é que vai acontecer? Durante esse período, a gente vai observar, então, que muitos países, então, da América começam, então, a ter aquele preconceito com nós mesmos. No momento em que eu digo, esse país, por exemplo, quando eu falo, então, pessoal, que, vamos supor, quando a gente diz que os americanos são ótimos, quando a gente diz, por exemplo, que o país, que os americanos, que os Estados Unidos são ótimos, a gente está o quê? Menosprezando a América Latina, porque nós também somos americanos, mas a gente tem um preconceito, né, que vem durante muito tempo,
que é de dizer apenas o quê? Que os Estados Unidos, que é um país rico, ele é americano. E nós, é como se a gente não fosse também americano. Então a gente vê que isso é um preconceito de dizer o quê? Ah, os Estados Unidos é melhor do que qualquer país aqui da América. E isso precisa ser o quê? Desfeito, né? É necessário que as pessoas e que nós mesmos deixamos de ter esse preconceito, porque os Estados Unidos sempre acharam que tinham sido pessoas enviadas por Deus para governar a Terra, que é o que nós chamamos de doutrina do Destino Manifesto, e eles também tinham a doutrina Monroe, que era a frase que eles diziam: a América para os americanos, ou seja, eram os Estados Unidos que deveriam governar toda a América Latina. Por que essas ideias eram chamadas de doutrina Monroe? Doutrinas querem dizer ideias. Monroe, porque ela foi criada durante o governo de um presidente chamado de James Monroe, que ele realmente queria dominar toda a América Latina. Nós vamos dizer também que para conquistar novas terras, nós vamos dizer que os Estados Unidos guerreou contra o México, não é? A gente vai dizer que metade do México foi roubado pelos Estados Unidos, né? Metade do território. Vamos dizer também que os Estados Unidos conquistou vários territórios, como a região do Texas, Califórnia, Nevada, Arizona, Utah, Colorado e também o Novo México. E a gente vê, além desses territórios, quais foram os outros, então, ocupados pelos Estados Unidos? A gente vê que os Estados Unidos, ele ocupou, então, a região aí da Califórnia, Colorado e Nevada, que foi uma região que ela era muito rica em ouro e que ela também atraía uma grande quantidade de pessoas de outros países, que eram os imigrantes. E a gente vê que a população dos Estados Unidos, ela não deixou de crescer por aí, não. A gente vai dizer que os Estados Unidos, então, ele continuou conquistando terras, como o Texas, que pertencia ao México. Depois ele conquistou a Califórnia. E a gente vê que, além da conquista, houve também o quê? A gente vai dizer que os Estados Unidos compraram territórios de outros povos. Por exemplo, a Louisiana. A Louisiana era um estado que pertencia à França, não é? E passou a pertencer aos Estados Unidos. Depois vamos dizer que eles compraram o estado da Flórida, que era um estado que pertencia ao território da Espanha. Vamos dizer também que eles compraram o quê? Vamos dizer que eles compraram também outros territórios. A gente vê também o estado de Oregon, que foi o quê? Deixou de pertencer à Inglaterra e passou a pertencer aos Estados Unidos. Vamos ter a Califórnia e o Novo México, que foi conquistados. Esses territórios da Califórnia e do Novo México pertenciam ao México e foram conquistados pelos Estados Unidos. Vamos dizer também a região do Texas, pertencia ao México e foi o quê? Conquistado pelos Estados Unidos. Então a gente vê, pessoal, que o México ele deveria ser bem maior do que ele é, porém grande parte dele foi conquistada pelos Estados Unidos. Então a gente vai dizer, pessoal, que os Estados Unidos ele aumentou muito o seu território, tanto pela conquista do Novo México, da Califórnia, da região do Texas, que era metade do território do México. Vamos dizer também que a gente vai dizer também que além de conquistar esse território, a gente pode dizer que eles também compraram o território da Louisiana, compraram o território da Flórida e também a gente vai dizer que foi a partir desse momento de várias conquistas territoriais, de compras de terras, que os Estados Unidos então aumentou o seu território e veio a se tornar um grande país, uma grande potência mundial. Então a gente vai dizer que os Estados Unidos então ele tinha um objetivo de quê? De principalmente se tornar um país livre, um país independente e que também tivesse uma grande quantidade de terras. As terras dos Estados Unidos elas foram compradas, como a Louisiana e a Flórida, elas foram conquistadas, como a região, por exemplo, da Califórnia, do Novo México, de Colorado.
Também houve a Inglaterra de alguns territórios aos Estados Unidos, como a do estado de Utah, certo? Território de Utah. Então a gente vê que a partir desse momento que os Estados Unidos ele se tornou uma grande potência mundial. E a gente vê, além dos Estados Unidos ter conquistado várias terras, a gente também pode dizer o quê? Que a própria população dos Estados Unidos ela era muito diferente entre si. No norte dos Estados Unidos existia o quê? O norte dos Estados Unidos existia uma sociedade que ela era, por exemplo, vamos dizer que ela era totalmente urbanizada, que eles sobreviviam da indústria, do comércio, vamos dizer que existiam povos ricos. E a gente vai dizer que o sul dos Estados Unidos foi um território o quê? Foi um território que ele não era bem desenvolvido. Era um território que era muito explorado, não é? E aí nesse slide, por exemplo, vocês vejam que os Estados Unidos, ele tanto conquistou terras do nosso lado esquerdo, como as terras do lado direito, como a Louisiana, Flórida, Oregon e Alasca, foram compradas. E a gente vê que a partir daí, o que é que vai acontecer? A gente vai dizer então, por exemplo, que é durante esse período que vão existir o quê? Grandes batalhas, tanto entre o norte quanto entre o sul dos Estados Unidos. Vocês se lembram que eu falei na semana passada que existem grandes diferenças entre o norte e o sul dos Estados Unidos? O norte, ele era a favor do trabalho livre, assalariado, enquanto o sul dos Estados Unidos era a favor de quê? De um trabalho escravo, de um trabalho que os escravos então poderiam fazer sem receber nenhuma remuneração. E o que é que vai acontecer? O norte e o sul dos Estados Unidos, mesmo depois da independência, continuavam brigando para o norte queria acabar com a escravidão e o sul desejava que a escravidão ela continuasse mesmo depois do país ser independente. E o que é que vai acontecer? A gente vai dizer que em 1961 vai chegar ao poder na presidência um presidente chamado de Abraham Lincoln. E Abraham Lincoln, ele queria o quê? A gente vai dizer que Abraham Lincoln, o grande objetivo dele era o quê? O grande objetivo de Abraham Lincoln era acabar com a escravidão nos Estados Unidos. Olha que coisa boa. E ele representava o quê? Ele representava o norte dos Estados Unidos. Ele representava, então, representava o norte dos Estados Unidos que desejava acabar com a escravidão. Por quê? Porque ele acreditava que uma sociedade livre, uma sociedade que não houvesse escravos, ela seria melhor, não é? E a gente vai dizer, o que é que vai acontecer durante esse período? Nós vamos dizer que surgiu, então, iniciou uma grande guerra. O norte queria acabar com a escravidão e o sul não queria acabar com a escravidão. E a gente vai dizer, então, que se formaram dois grandes exércitos que vão brigarem para que vai ser o sul formou exércitos confederados e vamos ter o norte que formou o grupo chamado de União. A gente vai dizer que esses grupos eles começaram a lutar. Vamos dizer aí, por exemplo, que o partido da União, apoiado pelo presidente chamado de Abraham Lincoln, ele era formado pela maior parte dos Estados Unidos, e a gente vai então dizer que eram eles que queriam acabar com a escravidão lá nos Estados Unidos. E o que é que vai acontecer? A gente vai dizer que o norte ele era superior, tanto em questão de soldados, como também na questão de comunicação, na questão de transporte. E a gente vai dizer também que é nesse momento em que o norte dos Estados Unidos que lutava então pela liberdade. E a gente vai ver uma questão aí. Em 1863, a emancipação dos escravos, ela não deu fim à escravidão, ela continha restrições, mas possibilitou que cerca de 200 mil negros lutassem pela União. Então a gente vê que inicialmente essas batalhas que aconteceram entre o norte e o sul, elas não acabaram com a escravidão, mas elas possibilitaram então
que o negro tivesse mais liberdade, não é? E a gente vê então por aí, com mais de um ano de guerra, Abraham Lincoln ele acabou sendo morto, né? E a gente vê, vai dizer que apesar então disso, antes de ser morto, ele vai ser reeleito. Vamos dizer também que em 1965, o comandante do Sul, ele abandona Petersburgo, tentando recuar para o Sul, né? Os termos de rendição eles foram generosos e em 9 de abril de 1865 a Guerra de Secessão chegou ao fim, oficialmente. E a gente vê aí, por exemplo, uma frase bem interessante. Os rebeldes voltaram a ser nossos compatriotas. Então a gente vai dizer, pessoal, que essa revolução, essa guerra que aconteceu entre o norte e o sul dos Estados Unidos, ela é chamada de guerra de separação. Foi uma guerra, pessoal, em que a gente vai observar onde o norte lutava para acabar com a escravidão e o sul não desejava. O norte ele vai decidir e vai lutar pelo fim da escravidão lá nos Estados Unidos, vai conseguir, e a gente vai dizer que o norte também ele foi muito cruel com a população que vivia no sul dos Estados Unidos. Por quê? Lá no sul dos Estados Unidos era formado principalmente por grupos de pessoas negras. E a gente vai dizer que os brancos do norte, eles formaram então um grupo criminoso racista chamado de Ku Klux Klan. Esse grupo, a gente vê que ainda existe grande polêmica porque algumas pessoas ainda seguem a opinião desses homens que eles lutavam matando o quê? Vamos dizer que eles proibiam que os brancos, que os negros frequentassem lugares de branco, as escolas, que eles se casassem e até mesmo, vamos dizer, por exemplo, que eles perseguiam e matavam a população negra lá do sul dos Estados Unidos. A gente vai dizer, por exemplo, que essa guerra de secessão, que é uma guerra de separação, onde o norte e o sul decidiram então lutar para combater e principalmente para acabar com a escravidão. O norte desejava o fim da escravidão, enquanto o sul desejava que a escravidão ela continuasse existindo. O norte venceu a guerra, né? E inclusive uma parte da população do norte, que era branca, perseguiu e matou muitas pessoas que eram negras. E a gente vê que realmente a escravidão ela vai acabar. O norte venceu e a partir daquele momento os Estados Unidos se tornou o quê? Um país livre, um país unificado, onde não existia mais uma separação entre o norte e o sul dos Estados Unidos. A gente vê que Abraham Lincoln ele vai ser assassinado, né? A gente vê que ele melhorou a indústria, melhorou o capitalismo, certo? Então a gente vê, pessoal, que foi a partir daí que eles então começaram a se tornarem países, um país bem importante, um país que tinha acabado com a escravidão, um país que tinha lutado, o norte dos Estados Unidos sempre tinha lutado para se manter um país livre, um país independente e onde todos também pudessem ter uma vida mais tranquila, vamos dizer dessa forma, né? Até aí, deu para entender ou não? Deu. Sim, Deu entendi, professor. tranquilo, né? Até aí. Uhum. Pronto, pessoal. Só para a gente finalizar a nossa aula, que é bem curtinho também esse conteúdo. Vejam aqui. A gente vai falar um pouquinho que os Estados Unidos se tornou um país independente, um país livre. Depois o Norte e o Sul entraram em uma guerra para ver se iriam permanecer com a escravidão ou não. E a gente vai dizer que o Iluminismo, que foi um dos primeiros conteúdos que a gente vivenciou, que foi um movimento organizado, então, por exemplo, um movimento organizado por homens que queriam liberdade. Vamos dizer também que a independência dos Estados Unidos. Vamos dizer que esses foram as principais influências para que a população que estava sofrendo aqui na América com o poder da Espanha,
nós vamos dizer que eles começaram então a lutar pela sua independência. A gente vai finalizar o conteúdo do segundo bimestre hoje, né? Na semana que vem a gente tem apenas uma atividade, não vamos ter aula pelo Meet, então a gente agora só volta depois do recesso, que são 2 semanas. Mas vejam aqui, a gente vai então dizer, pessoal, que existe o que é a independência da América Espanhola. Muitos países da América pertenciam à Espanha, que era a maioria. Por isso que a gente fala de América Espanhola. Durante muito tempo, aqui na América, só quem tinha privilégio eram os ricos, que eram espanhóis que mandavam na América, chamados chapetones. Enquanto os filhos de espanhóis, eles não tinham o mesmo direito. Por quê? Porque eles tinham nascido aqui no Brasil e eles eram chamados de crioulos. A gente vai dizer então que durante muito tempo a Espanha ela explorou a América, né, a chamada América Espanhola, os países dominados pela Espanha aqui na América. Vamos dizer que eles tinham metais preciosos, que eles também sobreviviam da agricultura, da pecuária e também sobreviviam do comércio. E o que é que vai acontecer? Com o passar do tempo, nós vamos dizer que a Espanha ela foi invadida por Napoleão Bonaparte e isso deixou uma grande bagunça lá no território então da Espanha. E o que é que vai acontecer? Enquanto Napoleão Bonaparte ele governava aquele território da Espanha, a gente vai dizer que as colônias que pertenciam aqui à América, as colônias da América que pertenciam a Napoleão Bonaparte, que pertenciam à Espanha e depois passaram a pertencer a Napoleão Bonaparte, elas tiveram uma certa liberdade, algo que a Espanha não permitia. E o que é que vai acontecer? A gente vai observar que quando Napoleão ele foi derrotado, nós vamos dizer que os países eles já estavam acostumados com uma certa liberdade, eles não queriam voltar a pertencer à Espanha, e a gente vai dizer que o rei da Espanha, que era o rei chamado de Fernando VII, ele começou então a explorar ainda mais a população que vivia aqui no continente americano. A gente vai dizer que existiam 2 homens que lutavam principalmente para o quê? Lutavam principalmente para vamos dizer assim, para tornar então os países da América Espanhola países livres e independentes. E a gente vai dizer, quem foi que ajudou os países da América Espanhola a se tornarem países livres e independentes? Nós vamos ter 2 homens que estiveram à frente dos exércitos que lutavam pela independência dos países da América Espanhola. Nós vamos ter Simão Bolívar e vamos ter também San Martín. Foram esses 2 homens em que lutaram para que a América se tornasse um continente livre do poder da Espanha. Esses homens eles eram chamados os libertadores da América. Por isso que quando a gente tem um campeonato de futebol aqui na América, a gente tem o nome o quê? As Libertadores da América. Lembrando desses homens que lutavam para realmente transformarem e acabarem com o domínio espanhol nos países aqui da América. A gente pode dizer então, quais foram então os homens que lutaram? Simão Bolívar e San Martín. A gente vai dizer que a luta, ela teve uma participação dos crioulos, que eram homens ricos, filhos dos espanhóis, que iam estudar na Europa, mas que por não poderem, por exemplo, participar da política e da economia, nós vamos dizer que eles eram apenas homens ricos, mas não participavam da decisão política. Então esses crioulos, eles começaram o quê? A se revoltarem contra... começaram então a se revoltarem contra a Espanha e a lutarem do lado desses crioulos contra a Espanha. E a gente vai observar, em 1825, a Espanha ela foi derrotada, né? E os rebeldes eles ocuparam a cidade de Lima, né? O que é que vai acontecer, por exemplo, aí? A gente vai dizer que para que a parte da América, os países latino-americanos, os países que pertencem à Espanha aqui na América se tornassem livres e independentes, a gente vai dizer que eles teriam que fazer o quê? Vamos dizer que principalmente quem participou foram os crioulos,
que eram homens ricos, mas que tinham raiva da Espanha por eles terem nascido aqui, eles não poderiam participar, das decisões políticas do país. Então eles eram bem revoltados. E vamos ter também aí, pessoal, a gente vê então nesse momento que a América Espanhola ela foi dividida em várias repúblicas, ou seja, o Brasil e alguns países aqui da América se tornaram independentes e continuaram sendo governados por rei. Enquanto os países da Espanha, que antes pertenciam à Espanha eles se tornaram o quê? Países livres, independentes e que também não pertenciam mais àquele país. E não era governado também por um rei. E a gente vai dizer então, pessoal, primeiro país a se tornar independente aqui na América, influenciado pelos Estados Unidos, influenciado pelo iluminismo, nós vamos ter, por exemplo, aí a independência do Haiti. Nós vamos dizer que o Haiti ele foi o primeiro país da América Latina a se tornar, então, um dos primeiros países da América Latina, não, porque da América Latina, vamos dizer. Ele foi o primeiro país da América Latina a se tornar um país livre, a se tornar um país independente. E a gente vai dizer, quando foi que o Haiti se tornou um país livre e independente? Em 1891. Nós vamos dizer que o Haiti ele se tornou, então, o primeiro país independente da América Latina. Vamos dizer, por exemplo, que essa região em que o Haiti antes pertencia à França, lá no final do século XVII. Vamos dizer que desde esse período ele começou então a ser o quê? Um grande produtor de açúcar, né? E a gente começa então a perceber que essa região ela tem um clima e solo excelente então para o plantio. E a gente vai observar então, nesse momento que as ideias então da Europa, elas chegaram lá na Europa, vamos dizer assim, as ideias da Revolução Francesa, as ideias do Iluminismo. E no ano de 1795 a 1804, a população escrava do Haiti, eles começaram então a se revoltarem e acabaram então provocando o dia da independência do território então lá do Haiti. E a gente pode observar então aqui. A gente vai observar então que em 2004 o Conselho de Segurança enviou tropas da ONU sob o comando do Brasil. Vamos dizer também que existem tragédias, né, que são os terremotos que provocam destruição lá no Haiti. O Haiti é o país mais pobre da América hoje. E a gente vai dizer então que outros países também, eles também lutavam o quê? Eles também queriam então se tornarem países livres e países independentes. Eu vou ver aqui, pessoal, deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês que no computador ele não pegou. Não sei o que foi. Eu acho que é a forma do programa que não deu certo de jeito nenhum. A gente vai observar, pessoal, que Simão Bolívar ele vai libertar alguns países aqui da América, como o Equador, como a Venezuela, como o Peru, como a Bolívia e também como a Colômbia. Então a Bolívia, por exemplo, é um nome dado em homenagem a Simão Bolívar, que foi o responsável pela independência, daquele país, né, da Bolívia. E vamos ter também, por exemplo, San Martín. San Martín liberou a Argentina, o Chile e também libertou o Peru. Então a gente vai então dizer, pessoal, que todos esses países então realmente eles conseguiram então se tornarem livres do poder da Espanha. E aí, pessoal, a gente vai dizer, existiam outros países também que se tornaram livres, sim. A gente vai dizer o México. O México ele teve a luta de um padre chamado de Miguel Hidalgo, que vai conseguir então aí, por exemplo, em 1821, a gente vê então que o México em 1810 vai conseguir se tornar independente. A gente vai dizer também que outros países também conseguiram também se tornarem independentes da Espanha. E a gente vai observar quais foram esses países. Nós vamos ter o Uruguai. O Uruguai, a gente vai dizer que o Uruguai também se tornou um país livre e independente depois de muita luta que aconteceu.
em 1828, a gente vê que ele se tornou um país livre. Então a gente vê que realmente foram muitos países que conseguiram então se tornarem livres e independentes. Alguém ficou com alguma dúvida? Não. Só uma pergunta. A atividade é quantas questões? Acho que são 6, viu? Tá certo. Pessoal, então a gente viu então, pessoal, hoje, acho que foi Larry que entrou por último, né? Já faz 40 minutos que a gente já começou a aula. Então depois então que eu terminar a aula, aí eu também posso colocar o vídeo lá, mas vai demorar um pouquinho, né? Porque o vídeo é um pouco grande. É, o vídeo está um pouco grande então e vai demorar um pouquinho para carregar, tá certo? Olha aqui, pessoal, deixa eu ver se eu consigo projetar para vocês assistirem um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Pronto, pessoal. A gente tem aí, por exemplo, deixa eu ver se eu mando lá no grupo de vocês. A independência, eu vou mandar um mapa. E esse mapa ele vai mostrar a data da independência de vários países da América aqui do continente americano. Nós vamos ter o Chile, 1818, a Argentina, 1816, o Paraguai, 1811, a Bolívia, 1825, vamos ter o Peru, 1824, o Equador, 1822, a Colômbia, 1819, a Venezuela, 1819 também. A gente tem também vários países como Cuba, 1894. Vamos ter também aí o Haiti, 1804. Vamos ter também aí a região do Panamá, 1904. Guatemala, 1838. Então a gente vê que um dos outros países a se tornarem independente aqui na América foi então o Brasil em 1822. Então, pessoal, a gente então vai observar então isso. A gente observa então que muitos países que eram explorados pela Espanha, eles decidiram então se tornarem países livres, países independentes, países em que realmente as pessoas estavam lutando o quê? Elas estavam lutando contra a Espanha para se tornarem países livres e independentes, porque o rei da Espanha queria se manter uma pessoa forte, autoritária, absolutista e que não permitia que a população dos países aqui da América, que pertencia à Espanha, que era a maioria, tivessem liberdade. Então a gente pode dizer que é a partir daquele momento que eles vão ser inspirados pela independência dos Estados Unidos, inspirados também pela Revolução Francesa, inspirados também pelas ideias do Iluminismo. Todos eles então começaram a lutar no quê? Para se tornar então livres, independentes e que não pertencessem mais a nenhum país. A gente vê que nós vamos ter a independência do México, vamos ter a independência do Uruguai, a independência do Paraguai, vamos ter também a independência da Guatemala, a independência do Chile, do Peru. E quem foi responsável pela luta da independência aqui lá na América Espanhola? Os países que estavam lutando contra a Espanha. Nós vamos ter San Martín e vamos ter Simão Bolívar, que eles ficaram conhecidos na história como os libertadores da América, aqueles que lutaram para transformarem a América Latina, né, ou a América Espanhola, em um país livre e um país independente. Simão Bolívar, ele libertou o Equador, a Venezuela, o Peru, a Colômbia e a Bolívia. Por isso que nós temos aí a Bolívia sendo criada em homenagem a Simão Bolívar, que foi um dos homens que lutaram pela independência da América Espanhola. E vamos ter também San Martín, que libertou o Chile, o Peru e a Argentina.
E o que é que vocês têm que aprenderem na aula de hoje? Na aula de hoje, vocês vão terem que aprender que principalmente existe uma diferença entre os países como o Brasil e países independentes da Espanha. Os países que pertenciam à Espanha e que lutaram pela independência, liderados por Simão Bolívar e San Martín, né, que foram os libertadores da América, a gente vai dizer que eles então lutavam o quê? Teve participação dos crioulos, que eram homens ricos, mas que não participavam da política, não é? Eles eram filhos de espanhóis, mas tinham nascido aqui, então eles não tinham direito. E vamos ter também o quê? Vamos dizer que eles participaram do movimento, né? Os crioulos, que eram homens ricos, comerciantes, mas também vamos ter a participação dos pobres, que queriam se tornar livres da Espanha. E aqui no Brasil, a gente vai dizer que os pobres quase não participaram da independência. Vamos dizer também quem organizou foram apenas os ricos no Brasil, enquanto lá na América Espanhola teve a participação dos ricos, mas também houve participação dos pobres, houve lutas, batalhas e várias conquistas também dos pobres contra a exploração da Espanha. Claro que também esse movimento de independência da América Espanhola tanto foi liderado pelos crioulos, que eram homens ricos, como também houve participação dos pobres.